Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, lendas, história de um povo, casos extraterrestres, entre muitos outros assuntos. Um canal eclético, cada dia trarei para vocês um assunto, um tópico, um tema diferente. Se você gosta desses tipos de trabalhos, desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Assistam o vídeo até o final e depois vai lá no sininho das notificações na opção todas e assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Recados dados, vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje, trazendo para vocês um caso que vai nos colocar para pensar, um caso que vai fazer com que avaliemos a nossa preocupação com o nosso próximo. Prestem atenção no caso real a seguir e assim que eu terminar, deixe suas considerações nos comentários desse vídeo. Vamos lá? A fonte dessa notícia que trarei para vocês é o G1. A revolta de vizinhos após corpo ser achado em apartamento em Londres. Pasmem, 2 anos após a sua morte. Ninguém da polícia, da administradora do prédio ou do governo verificou se a mulher estava viva ou morta, apesar das reclamações dos vizinhos. Por Harry Farley, BBC News. Atenção! Esta reportagem contém detalhes perturbadores. Se você é sensível a esse tipo de assunto, pare por aqui. Se não, vamos dar prosseguimento. O caso de uma mulher que morreu e cujo corpo ficou 2 anos e meio dentro do seu apartamento, sem que ninguém descobrisse, revoltou os moradores de um prédio em Londres. Eles moravam em um prédio administrado por uma associação habitacional, entidades privadas e sem fim lucrativos que fornecem moradias de baixo custo a pessoas com necessidades financeiras no Reino Unido. A Padbury, associação habitacional que administrava o prédio em Londres, chegou a pedir que o governo pagasse diretamente o aluguel da moradora morta. Ninguém do governo, da polícia ou da administradora sequer checou se ela estava viva ou não, e o aluguel foi pago por meses. A BBC conversou com os moradores do prédio para tentar entender como uma pessoa pode morrer. E por mais de 2 anos, ninguém descobriu o corpo. Os moradores estão avaliando se entraram com um processo contra a Peabody. Vizinhas. Audrey mora desde 2018 em Lord's Court, um moderno bloco de apartamento de 3 andares em Peckham, bairro no sul de Londres. Ela se lembra claramente
do dia em que a polícia arrombou a porta do apartamento em frente ao dela. Assim que a porta foi aberta, eu sabia que algo de ruim havia acontecido. Você podia ver isso nos rostos dos policiais, diz Audrey. Dentro do organizado apartamento de um quarto, a polícia encontrou os restos mortais da secretária médica Sheila Celeoane, de 58 anos. O que havia restado dela era pouco mais que um esqueleto, vestido com calças de pijama azuis e uma blusa branca. A polícia disse que a mesma não foi assassinada. Dentro da geladeira, uma sobremesa deu um indício de quanto tempo o seu corpo estaria ali. A sobremesa havia expirado há 2 anos e meio. Para os vizinhos de Sheila, há muito tempo era óbvio que alguma coisa estava errada. Semanas após a morte de Sheila, em agosto de 2019, Chantel, que morava no apartamento logo abaixo, trocou as lâmpadas e, quando ela removeu a lâmpada velha, larvas caíram do teto. Nas semanas seguintes, o problema só piorou. Havia larvas no quarto, na sala, no banheiro e mais ou menos em todos os seus móveis. Lembra ela. Você sentava no sofá e depois de um tempo encontrava uma larva esmagada, diz ela. Foi como viver em um filme de terror. Chantel, que nos pediu para não usar o seu nome verdadeiro, diz que ligou para Paddy Buddy, a associação habitacional que administra o prédio, mas foi informada de que a entidade não lidava com larvas. É muito triste que alguém possa estar em seu apartamento por tanto tempo e não ser encontrado. Ninguém estava sequer se esforçando para entrar em contato com ela, diz a mesma. E ela não foi a única vizinha a levantar preocupações ao longo dos meses seguintes. Audrey se lembra de voltar de uma viagem de trabalho e sentir um fedor desagradável, o de um cadáver, ao pegar o elevador até o 3º andar. Isto me fez sentir mal, diz ela. Foi simplesmente horrível. Outros vizinhos do mesmo andar dizem que tentaram colocar toalhas e lençóis embaixo da porta para tentar impedir que o cheiro se alastrasse. Não conseguíamos nem dormir no apartamento. Não dava para comer porque o cheiro era muito ruim, diz Donatus Okeke, que mora em um apartamento de 2 quartos com sua esposa Evelyn e seus 3 filhos. A todos ficou claro que Sheila não estava mais morando no local. Sua correspondência começou a transbordar de sua caixa de correio e seu capacho encostado em sua porta por faxineiros nunca foi recolocado em seu lugar. Evelyn diz que ligou para Paddy Buddy muitas vezes. Ela me mostra um registro escrito da primeira ligação, em 10 de outubro de 2019, 2 meses após a morte de Sheila. Yeisha, outra vizinha do mesmo andar, também procurou a Paddy Buddy várias vezes. Eu continuei ligando,
dizendo que havia um cheiro de morte, diz ela. Ninguém veio. Audrey diz que os vizinhos fizeram tudo o que podiam para alertar a associação habitacional. Ela diz ter ficado tranquilizada quando, na linha de atendimento ao cliente, a Peabody disse que alguém investigaria a situação. Esta é a única coisa que eu lamento, que eu acreditei na Peabody. Eu lamento não ter chamado a polícia mais cedo, porque eu apenas confiei que eles fariam algo. A Peabody disse à BBC que a associação ficou arrasada com o que aconteceu com Sheila e que foi transparente sobre o que deu errado. Sheila pagava o aluguel em dia desde que se mudara para o apartamento em 2014. Foto da BBC. Mas por quê? Sheila não foi descoberta antes de fevereiro de 2022. Depois que ela morreu, seu aluguel parou de ser pago e a Peabody enviou cartas e e-mails e mensagens de voz. Mas no ano seguinte ninguém a visitou para ver como ela estava. Isso apesar de ela sempre pagar o aluguel em dia, desde que se mudara para o apartamento em 2014. Em vez disso, sem ter falado com Sheila, a Peabody solicitou ao governo um benefício no nome dela. O auxílio é destinado a inquilinos que têm dificuldades para pagar as suas contas. O pedido foi bem sucedido e em março, 7 meses após a morte de Sheila, seu aluguel estava sendo pago pelo governo diretamente para a Peabody. Em abril de 2020, venceu o Certificado de Segurança do Gás, uma obrigação anual para os proprietários, quando os inspetores da Peabody não puderam entrar no apartamento. Novamente, ninguém da administradora fez nada. Em vez disso, a Associação Habitacional escreveu cartas para Sheila e depois cortou o fornecimento de gás. Um ano depois de sua morte, a Peabody finalmente visitou o prédio diante das inúmeras reclamações dos vizinhos. A associação pediu que a polícia verificasse como estava Sheila. Mas quando os policiais bateram em sua porta, ninguém respondeu. A administradora decidiu que não tinha justificativa suficiente para entrar no apartamento. Um erro do operador da polícia agravou ainda mais o problema. Uma mensagem falsa foi enviada a Peabody dizendo que Sheila havia sido avistada. Depois disso, foram mais 16 meses, até que, enfim, o corpo de Sheila fosse descoberto. A polícia de Londres pediu desculpas e disse que o operador responsável só não foi investigado porque já havia se aposentado. Ainda assim, diante de diversas evidências e reclamações, em nenhum momento ninguém da Peabody havia tentado visitar Sheila. Um relatório independente encomendado pela Peabody afirma que houve várias oportunidades desperdiçadas de se encontrar o corpo de Sheila antes.
O documento disse que a metodologia de trabalho de Peabody fez com que todos os incidentes, como as reclamações dos vizinhos e a verificação de segurança de gás, fossem tratados isoladamente. A associação habitacional parece não ter percebido os gatilhos, ouvido os vizinhos ou ligado os pontos, diz o relatório. O documento diz que a Peabody tem uma cultura burocrática e orientada por metas que não coloca o cliente no centro de suas ações. Outro problema é que poucos gerentes da Peabody supervisionaram os muitos imóveis e não se davam conta de todos os problemas. As associações habitacionais costumam dividir os apartamentos e casas que administram em grupos. Cada grupo tem um gerente de bairro ou um oficial de habitação cujo trabalho é lidar com problemas e preocupações dos residentes. Mas, enquanto os tamanhos típicos desses grupos são de 250 a 500 propriedades, na Peabody, cada gerente supervisionava de 800 a 1.000 propriedades naquela época. A Peabody disse à BBC News que desde que o corpo de Sheila foi encontrado, a entidade reduziu o tamanho médio dos seus grupos para cerca de 500 propriedades. Charlie Trill, da organização não governamental Shelter, diz que as associações habitacionais estão sob pressão crescente por causa de problemas fundamentais com o modelo de financiamento. Ele disse que os cortes do governo desde 2010 forçaram as associações habitacionais a encontrar um financiamento alternativo, muitas vezes por meio da construção e venda de casas particulares para financiar o custo de construções de casas sociais. Isto resulta em uma experiência pior para o inquilino, porque estas associações habitacionais estão cada vez mais focadas no desempenho financeiro de sua organização do que na experiência do inquilino, diz ele. Um porta-voz do Departamento de Habitação, Comunidades e Governo Local disse, abre aspas, o trágico evento em torno da morte de Sheila Celeoane joga luz nos impactos totalmente devastadores dos administradores sociais que ignoram seus inquilinos. Charlie Trill, da Shelter, diz estar preocupado com o fato de que, à medida que as associações habitacionais se fundem, se concentram mais no lucro, os inquilinos às vezes podem ser tratados como um problema ou uma questão, uma tarefa da qual precisam se livrar, fecha aspas.
Essa cultura fundamental precisa mudar para que as associações habitacionais, mais uma vez, priorizem a saúde e o bem-estar de seus inquilinos. Ouçam-nos e sintam que têm o dever de cuidar para garantir que seus inquilinos tenham uma vida feliz e gratificante. Outro fator que explica o porquê Sheila não foi encontrada antes é sua solidão. Um vídeo de seu funeral mostrava apenas uma pessoa parada em frente a um crematório vazio. Seu meio-irmão Victor, que disse que não falava com ela há anos. Outra pessoa, um representante da Peabody, chegou ainda atrasado. Nenhuma outra família, nenhum outro amigo. Sheila trabalhava para uma agência, então é provável que ela não tivesse um local de trabalho fixo ou colegas de trabalho. E pesquisas online revelam uma presença muito limitada da mesma nas redes sociais. Uma postagem no Facebook de 2012 sugere que ela estava procurando um antigo amigo de escola com quem havia perdido contato. Não consigo me lembrar do seu endereço e cometi o erro de não anotá-lo, escreveu ela, mas ninguém respondeu. O Escritório de Estatísticas Nacionais diz que cerca de 7% dos adultos britânicos se sentem solitários com frequência. Alguns estudos científicos sugeriram que a solidão pode aumentar a chance de uma morte prematura. Não sabemos como Sheila morreu, mas seus registros médicos sugerem várias complicações de saúde. Seus vizinhos dizem que ela era reservada e tímida, mas amigável. Eles a cumprimentavam na escada, mas não a conheciam. Isso me fez olhar para os meus vizinhos e para minha comunidade de uma maneira diferente, diz Audrey. Devemos realmente cuidar das outras pessoas. Em nota, a Peabody disse que não fez o suficiente para entender a situação. Escrevemos e telefonamos repetidamente sem reconhecer que isso não era o suficiente, disse um porta-voz. A Peabody disse que mudou a forma de como investigar as reclamações. A cobrança do aluguel e as verificações de segurança do gás também mudaram, como resultado do caso de Sheila. A organização admitiu que o seu relacionamento com os moradores de Lord's Court era ruim e disse que pediu desculpas a eles. Apesar dos esforços da Peabody para melhorar, os vizinhos de Sheila ainda se dizem traumatizados. A BBC descobriu que eles estão conversando com advogados e avaliando processar a Peabody. Audrey diz que o prédio desencadeia memórias horríveis daqueles 2 anos e meio vivendo a poucos metros de um cadáver e suas múltiplas tentativas de alertar a Peabody. Eu sempre me perguntei o que estava acontecendo por detrás daquela porta, diz ela.
Eles não sabem as noites sem dormir que passamos depois disso e como isso nos afetou, diz Audrey. Isso ainda me afeta toda vez que saio de casa. Vejo o apartamento de Sheila e me lembro constantemente do que aconteceu lá. Evelyn e sua família também estão tentando ir embora. Desde que o corpo de Sheila foi descoberto, o filho de 12 anos de Evelyn, Chaluzui, tem tido insônia e seu desempenho na escola piorou. Ela atribuiu isso ao que aconteceu com Sheila. Estamos sendo negligenciados. Eles não se importam conosco. Eles só se preocupam com o dinheiro e nada mais. A Beautybody disse que havia uma escassez desesperada de habitação social em Londres, mas queria checar qual outro apoio poderia oferecer a Audrey e Evelyn, lembrando que são nomes fictícios a pedido da entrevistada. Bem, realmente é um caso bem interessante, não é mesmo? E vocês já tinham ouvido falar deste caso? Sabe mais coisas que não foi mencionadas aqui no vídeo de hoje? Deixem suas opiniões e considerações aí na área destinada aos comentários. Lembrando de sempre comentar com respeito. Peço também que vocês deixem aí sugestões de casos criminais resolvidos ou não, para eu estar trazendo aqui, narrando os fatos para vocês. Bem, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Se quiser continuar a receber o conteúdo do canal desta que vos fala, vai no sininho das notificações, na opção todas e ative. E toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Tudo isso ajuda muito a criadora de conteúdo aqui e eu já agradeço muito. Mas vendo que esse canal não é monetizado, se alguém quiser dar um up, uma ajuda, ser um patrocinador do canal, deixarei uma chave de Pix na descrição do vídeo. Toda ajuda será muito bem-vinda e eu agradeço muito. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.